Você abra comigo no Evangelho de Marcos, Evangelho de ação, capítulo 8, versículo 1, a gente vai até o 21. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensa hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim, naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo, e não tenho o que e se os deixarem ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tens? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram quantos? 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Lembrando aqui, só para vocês entenderem, vou dar uma pausa aqui, que a contagem dava-se somente a homens, tá? Crianças e mulheres não eram contadas. Então, só de homens, 4.000. Imagina a loucura que não era essa multidão. E, entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspiraram profundamente em seu espírito. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que razoais, que não tendes pão? Não considerais, nem ponderais, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Vocês ainda não entendem? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos 6 cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Em outras versões: vocês ainda não entendem? Essa é a pergunta do Senhor para a nossa noite. Repete comigo: vocês ainda não entendem? Irmãos, há momentos em que Jesus não fala com parábolas, não fala com histórias. Há momentos em que Jesus fala direto.
E essa aqui é uma dessas vezes. Os discípulos estavam preocupados com o pão, discutindo sobre coisas pequenas, enquanto Jesus queria abrir diante deles o mistério do reino. E quando Jesus pergunta aos discípulos, vocês ainda não entendem? Ele não está falando de matemática, Jesus não está falando sobre uma lição de escola, mas de uma realidade espiritual. Jesus estava com eles, multiplicando pães, curando enfermos, fazendo sinais, maravilhas, e ainda assim, eles ainda não entendiam o que era, quem ele era, não entendiam o que ele estava revelando, ou o que estava sendo revelado através dele. Ele pergunta, vocês ainda não entendem? E essa pergunta aqui é uma pergunta dolorosa de Jesus, porque não é dirigido para o mundo lá fora. Essa pergunta é para aqueles que andavam com ele. Essa pergunta não é para os que conheciam de longe. Essa pergunta é para os que eram de dentro. Essa pergunta não era para os pagãos. Essa pergunta era para os discípulos. Você ainda não entende? E se você ainda não entende, é uma pergunta que desnuda o nosso coração. Porque há momentos em que a gente vive tanta coisa, tantas experiências com Deus, já vimos tantas provas, já fomos tão guardados. Quantos já receberam livramentos aí? Quantos já receberam milagres? Já vimos tantos livramentos, e ainda assim, na primeira tempestade que vem de encontro na nossa vida, sabe o que a gente faz? A gente duvida. Duvidando. E essa pergunta, vocês ainda não entenderam, essa pergunta atravessa os séculos. Ela não foi feita apenas para os discípulos. Essa pergunta, vocês ainda não entenderam, ela é feita para a minha vida. Ela é feita para a sua vida. Porque não entender essa pergunta é viver abaixo daquilo que Deus já revelou para nós. Não entender é permanecer na superfície quando o céu está nos chamando para águas mais profundas. Não entender essa pergunta, sabe o que significa? É ser o céu de olhos abertos. Eu quero te dizer uma verdade aqui nessa noite hoje. O maior problema da igreja não é a falta de experiência, mas a falta de entendimento das experiências. Porque tem muita gente que já experimentou, escuta isso aqui, mas ainda não entendeu quem é Deus. E hoje, através dessa pergunta, o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai abrir os nossos olhos para entender aquilo que já estamos vivendo, para que nenhum de nós permaneça no mesmo lugar de incompreensão espiritual. Nenhum de nós há de viver nesse tempo de cegueira espiritual. Tem uma frase muito interessante que achei muito pertinente trazer para a nossa noite, de Santo Agostinho, que diz assim, a fé é dar o primeiro passo, mesmo quando a razão não entende tudo. A fé é dar o primeiro passo, mesmo quando a razão não entende tudo. E muitas vezes, a nossa mente demora a compreender aquilo que no coração já deveria ter se rendido. Muitas vezes, a nossa mente demora a processar aquilo que Deus já plantou dentro de nós. E a gente acaba atrasando certas coisas que já deveria estar vivendo por falta de fé. Mas hoje, em nome de Jesus, a gente vai mergulhar nessa pergunta de Jesus e deixar que essa pergunta nos conduza a uma vida de entendimento, de esclarecimento espiritual. Porque a falta de entendimento é o que tem travado o fluir de Deus na nossa vida e também na nossa igreja. Mas hoje ela está quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Simplesmente amém. Primeiro ponto da nossa noite é:
O entendimento que nasce da revelação. Os discípulos, a história diz que eles estavam preocupados com o pão material. Enquanto Jesus queria revelar o pão da vida. E o que a gente chega à conclusão é que o problema não era o pão. Porque os discípulos estavam vendo milagres, mas não compreendiam ainda o que significava. A cegueira espiritual não é a falta de vista. A cegueira espiritual é a falta de visão. Quantas pessoas hoje veem a mão de Deus, veem a sua misericórdia, experimentam da sua bondade, mas não conseguem entender o coração do Pai ainda. E para a nossa vida a gente precisa entender que não há maior cegueira do que aquela que vê o sobrenatural e ainda assim não consegue enxergar Jesus nele. Muita gente vive correndo atrás de sinais, mas não percebe que o maior sinal é o próprio Cristo. Muita gente vive batendo de porta em porta, de igreja em igreja, com o pensamento e na expectativa de que o Pai vai falar uma palavra individual, vai fazer alguma coisa diferente, vai acontecer. Mas o que Cristo manifestou e veio para manifestar é a sua própria pessoa. E Cristo em si mesmo deveria bastar para a vida da igreja. Se a graça de Deus está na sua vida, escuta isso aqui, você não precisa de mais espelhos, você não precisa de mais revelações. O que você precisa é da realidade, da verdadeira revelação, que é o próprio Cristo, que traz para a nossa vida o sentido do amor real de Deus por nós. Quantas vezes estamos vivendo assim? Quantas vezes nos deparamos olhando apenas para o natural, quando Deus quer abrir os nossos olhos para as coisas que são sobrenaturais, quando Deus quer abrir o céu sobre nós. Escute isso aqui, meu irmão, quem vive apenas do que os olhos veem, morre sem saber o que o céu pode mostrar. Eu vou repetir. Quem vive apenas do que os olhos veem, morre sem saber o que o céu mostra. Entendimento espiritual não vem de faculdade. Entendimento espiritual não vem de livros apenas, mas da revelação que o Espírito dá ao coração. C.S. Lewis diz assim, olhar para Deus é como olhar para o sol. Não vemos o sol, mas por ele vemos todas as coisas. Assim é o entendimento. A gente não consegue ver o sol na sua plenitude, mas a gente sabe que o sol traz para nós a claridade para ver em meio àquilo que poderia deturpar a nossa visão. Cristo é a clareza da nossa mente. Cristo é a clareza dos nossos corações. Os discípulos não ouviram Jesus porque estavam ocupados demais com as suas preocupações. Coração cheio de ansiedade, isso aqui fecha os ouvidos para revelações. Talvez você tenha entrado nesse lugar e tudo que ecoa no teu coração, na tua mente, são as preocupações do teu amanhã. Talvez você frequente igreja, domingo após domingo, e você não consegue ser liberto, você não consegue ouvir uma palavra de renovo, você não consegue, você entra e sai e fala assim, o culto tem sido frio, o culto tem sido, a dinâmica tem sido estranha. Porque o coração está fechado, você está ocupado demais com as suas preocupações da segunda-feira. E o coração, cheio de ansiedade, se fecha os ouvidos para a revelação da palavra de Deus. Quando a mente está barulhenta, a voz de Deus fica abafada. Quem se afoga em preocupações não consegue respirar a palavra. Preocupações nos vaziam amanhã das suas dores. Escuta, as preocupações elas esvaziam o hoje da sua força. Já reparou?
quanto mais preocupação, mais fracos ficamos fisicamente. Alguém quer reparar isso? A gente fica abatido. E aí o salmista traz isso bem claro para a gente. Por que se abate, ó, a minha alma? O que a gente perde, calma? Que as preocupações elas não esvaziam o nosso amanhã. As preocupações não tirarem dores do amanhã, mas roubam a nossa mentalidade do hoje, de receber uma palavra hoje, um renovo fresco do hoje. Quando você se preocupa, sabe o que acontece? Tua mente se fecha e você não consegue entender. E quando você olha para o que te falta, você perde o que Deus está falando. Jesus pergunta: vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Corações duros. O que Cristo está dizendo para a minha vida e para a sua vida hoje é que um coração duro é como o solo seco, onde a semente da palavra cai, mas não penetra. Muita gente não entende porque se defende de Deus. Um coração duro pode até estar dentro da igreja, mas continua vazio da revelação daquilo que Deus quer realizar. Às vezes o maior bloqueio para o nosso entendimento, escuta isso aqui, não é o diabo. Às vezes o maior bloqueio da nossa mente é o nosso próprio orgulho. Deus não revela a quem se acha. Ele fala, Deus ele gosta de se revelar aos humildes de coração. Deus ele gosta de consolar aqueles que choram. E o problema na vida desses homens não era a falta de pão. Jesus ele fala que o problema real entre os discípulos era a sua dureza de coração. Porque o coração duro, eu repito, impede que a palavra penetre. E quando a palavra penetra, a transformação vem. Quando o coração é duro, até o milagre vira rotina. A gente trata aquilo que é sobrenatural de qualquer coisa. O maior obstáculo para a vida cristã, escuta isso aqui, meu irmão, não é o diabo, mas o coração que não é quebrantado. Porque o coração quebrantado, escuta isso aqui, a palavra diz que Deus não existe, não rejeita. Deus não tem dificuldades em falar. Nós é que temos dificuldade em ouvir. Jesus multiplica os pães. Ele questiona assim, vocês não se lembram de quando eu multipliquei antes? Ou seja, o problema não é a falta de poder. O problema, muitas vezes, na nossa vida, não é a falta de milagres. Escuta isso aqui. O problema, muitas vezes, na nossa vida, sabe o que é? A falta de memória. A falta de entendimento começa quando a gente esquece o que Deus já fez. Porque se você esquece o que Deus fez ontem, certamente você vai continuar tendo dificuldade de confiar em quem Ele é no hoje. Quem esquece os livramentos do passado, vive como se nunca tivesse sido alcançado pela graça. Deus não muda, amém? Deus é imutável, amém? Por isso, o mesmo Deus que te sustentou ontem, em nome de Jesus, vai continuar te sustentando no hoje, vai continuar te sustentando no teu amanhã. Mas se você não se lembrar, seu coração vai se tornar um coração ingrato, um coração medroso. Por isso que o salmista também fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Fala assim pro teu irmão assim, ó. Ih, lá vem o pastor com esse negócio. A fé morre quando a memória se cala. O pensador fala assim, ó. A memória dos feitos de Deus é o combustível da obediência no presente. Como é que é profundo? A memória daquilo que Deus fez se torna combustível de obediência na nossa vida no presente. Se você lembrar do que Deus fez, você vai começar a entender melhor do que Deus está fazendo agora, porque Ele está fazendo agora. A sua obra continua hoje. Jesus, Ele não se conforma em ter discípulos imaturos. Repete para si mesmo, Jesus não se conforma em ter discípulos imaturos. Jesus espera que, após tanto tempo, já tenhamos crescido. Ele espera um nível maior de entendimento daquilo que Ele já tem realizado. A fé que não cresce, coisa que vira religião estagnada. Jesus espera que você não viva apenas de experiência, mas de entendimento profundo. O Senhor espera que a sua fé não seja apenas de ouvido, mas seja de vivência. O Senhor tem nos dado esse chamado nessa noite. Os discípulos pensaram que Jesus estava falando de pão físico. Talvez o seu pensamento hoje seja exatamente esse. O que Jesus está falando é daquilo que é material. E muitos hoje, talvez isso tenha se tornado, vamos botar assim, 90% da igreja, gostam de reduzir o evangelho a bênçãos materiais. E enquanto pessoas reduzem o evangelho a coisas materiais, sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre coisas que são eternas. Jesus está falando sobre vida eterna. Quero dizer uma coisa para você hoje: o entendimento carnal limita o agir de Deus. Quem reduz o evangelho ao ter, perde o evangelho de ser. Eu repito, quem reduz o evangelho ao ter, perde o evangelho de ser. W12 diz: o que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Sabe o que significa? Que se pensamos pequeno, viveremos o Deus pequeno. Se pensamos material, perderemos o espiritual. Talvez o fruto da sua maior preocupação entrando aqui nessa noite sejam coisas materiais. E Jesus está falando, como falou com aqueles homens dentro do barco: ei, se preocupa com aquilo que é espiritual, se preocupa em quem eu sou. Será que vocês ainda não entenderam que eu sou o Deus que realiza milagres? Sou eu quem faz. E nessa noite Jesus quer abrir os olhos espirituais da sua igreja. E essa pergunta não é uma pergunta para condenar, mas é uma pergunta que serve para despertar o nosso coração. Quando os olhos se abrem, o sobrenatural fica mais claro. Muita gente não vive o milagre porque ainda não entendeu que Ele ainda está à disposição da gente. Quem tem entendimento aberto vive como quem já é mais que vencedor por Cristo Jesus. Amém ou amém? Amém. Só que a igreja hoje costuma usar a visão aberta para ver demônio. Meu irmão, para com esse negócio. O meu filho recebeu o dom espiritual para... Alguém já me falar isso? Deus me deu visão aberta para ver demônios. Não, meu irmão.
Eu quero ter visão aberta para ver o agir de Deus sobre a minha vida. Eu quero ter visão aberta para ver Deus agindo através de mim. Eu quero ter visão aberta para que Deus me aponte a quem eu posso abençoar com a minha vida, a quem eu posso evangelizar com a minha vida, com o evangelho que eu vivo. Eu quero me preocupar com as coisas do céu, com as coisas do reino. O inimigo, meu irmão, em nome de Jesus, já é derrotado. Já é vencido. Você não precisa viver como servo espiritualmente. E a intenção de Cristo na nossa vida hoje é que a sua visão de quem Ele é se abra hoje pelo poder que há no nome de Jesus. A partir do momento que você entende quem é Jesus. Escuta isso aqui. Quem entende o que é e quem é Jesus, o medo não domina mais. A enfermidade não paralisa mais. O passado não te acusa mais. A revelação que você recebe, meu irmão, decide a dimensão em que você começa a viver. John Wesley dizia: o mundo todo é a minha paróquia. Quando os olhos abrem, você não vê apenas pão. Quando os olhos se abrem, sabe o que você passa a enxergar? Propósito. Você não vê apenas necessidade, sabe o que você vê? Senso de missão. Em todas as palavras que Deus tem trazido na nossa vida, com relação a perguntas que Jesus fez, sempre tem uma palavra de milagre, sempre tem uma palavra de posicionamento, sempre tem um senso de missão. Amém ou amém? Amém. Tudo isso nós temos vivido nesse tempo da igreja. Jesus está voltando, amém ou amém? O tempo é curto. E o que a gente tem com isso é que não dá mais para ser crente superficial. E Cristo está perguntando hoje: vocês ainda não entendem? Vocês ainda não conseguiram entender? O maior inimigo do entendimento, sabe o que é? É a dúvida. Mas quando o Espírito sopra, Ele tira as camas, em nome de Jesus, Ele abre o olhar, Ele derruba as dúvidas. Porque quem não entende, não desperta. E quem não desperta, escuta isso aqui, perde o tempo de visitação. Uma revelação do Espírito Santo, meu irmão, vale mais do que 1000 palavras de qualquer homem. Uma direção do Espírito Santo sobre a tua vida vale mais do que 1000 opiniões de homens com toda a sua sabiência. E é por isso que quando o Espírito Santo te toca, não importa quem se levanta contra você, não importa a opinião sobre você, você sabe em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você consegue olhar, imaginar, ter expectativa. Eu sei que o meu Redentor vive e reinará para sempre. Qual é o milagre que a igreja precisa? É fogo sobre o púlpito. Não é línguas estranhas sobre o púlpito. Não é milagres exacerbados. O maior milagre que a igreja precisa nos tempos de hoje é lágrimas sobre o altar. É choro. Porque quando o tempo nos traz entendimento, quando o Espírito está falando e a gente abre os nossos ouvidos, a gente tem a divina revelação de quem realmente somos, o quanto somos possíveis diante da grandeza de quem Deus é sobre nós. Entendimento aqui, meu irmão, não é um luxo. Não é para que a gente fale e declare para o mundo ouvir que a gente é melhor ou pior. O entendimento aqui traz para o nosso tempo de hoje um senso de urgência.
O dia que você realmente entender a verdade de quem Jesus é, nada mais te segura, nada mais impede você. O entendimento não te deixa na mesma vida que antes. Entender sobre quem Jesus é traz a realidade que transforma você, que move você de frequentador e te transforma em discípulo, e que transforma você de discípulo em avivalistas, aqueles que pregam o arrependimento. Se a igreja entende, sabe o que acontece? A igreja se move. Se a igreja entende, sabe o que acontece? A igreja rompe. Se a igreja entende, aí sim a igreja se levanta. Entender quem Jesus é, revela as nossas atitudes. Quando a mente se abre, o céu se manifesta. E quando o céu se manifesta, sabe o que acontece, irmãos? Isso aqui, a terra, Apocalipse diz que quando o céu se manifesta, a terra se abala. E quem é responsável por carregar o céu sobre a terra? Alguém escuta? Alguém arrisca? A igreja. Nós. Então, se a terra ainda não se move, se a terra ainda não se abala, talvez seja fruto da nossa falta de entendimento. Porque uma igreja com entendimento, escuta isso aqui, é uma igreja imparável. Spurgeon dizia: Deus envia avivamento quando a igreja já não consegue mais viver sem Ele. Deus envia avivamento quando a igreja já não consegue mais viver sem Ele. E onde o avivamento começa? Quando nos arrependemos. O arrependimento. Quando a gente entende, quando a gente não aceita mais essa certeza, quando não aceitamos mais viver de migalhas, a gente entende que o céu está aberto e que Jesus nos chama para ver, Jesus nos chama para ouvir, Jesus nos move a crer e a viver em plenitude que Ele estabeleceu para a nossa vida e estabeleceu para a sua vida. Pode se colocar de pé. Hoje Jesus está nos perguntando: você ainda não entende? Você ainda não entende? Ele já te provou, Ele já te guardou, Ele já te sustentou. Talvez Ele já tenha te curado fisicamente e emocionalmente. Ele já te restaurou. E você ainda não entende quem Ele é. O Espírito Santo está abrindo a sua mente nessa noite em nome de Jesus. Está tirando as escamas, Ele está abrindo os seus olhos, Ele está derrubando os argumentos. E quem entender hoje, em nome de Jesus, vai viver um novo nível de fé, um novo nível de intimidade, um novo nível de avivamento. Esse aqui é o convite não apenas para ouvir, mas para compreender. Não apenas para estar perto, mas para participar do reino de Deus. Hoje Ele quer abrir os olhos da igreja como um todo. E quando o céu abre os olhos, meu irmão, escuta isso aqui: nada pode parar o mover de Deus sobre a sua vida. Você pede para mais uma semana e eu profetizo sobre você: nada vai impedir o agir de Deus sobre a tua vida nessa semana. Esteja vivendo um tempo difícil segundo os homens, esteja vivendo um tempo de bonança segundo os homens. O que prevalece é a vontade de Deus e a sabedoria de que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.
Há um convite do Senhor hoje para a minha vida e para a tua vida. Talvez você ainda não tenha entendido quem Ele é. Talvez você ainda não tenha entendido quem Ele é, mesmo experimentando a sua graça. Mas o Pai te chama hoje para você viver algo novo durante essa semana. Feche os seus olhos. Fale com o Pai.
Abençoa a sua vida. Que se tenha entrado assim dessa forma aí. Experimentar as coisas que Deus já derramou sobre a tua vida. Mas ainda não consegui compreender a realidade de quem Ele é sobre você. E aí o que você consegue experimentar dele era uma forma de viver no raso. Mas o fato de Deus ter trazido você aqui nessa noite é porque a interação do coração dele é levar você a arrastar você para algo mais profundo nele. Talvez essa palavra tenha entrado no seu coração e aquilo que era de dureza se transformou em compaixão da parte de Deus sobre a tua vida. E aquilo que era um coração duro se transformou num coração de carne. Essa palavra tenha entrado no teu coração. Você quer viver algo novo com Ele, eu quero te dar uma oportunidade. Levante suas mãos nessa noite, eu quero orar por você em especial. Você quer viver um novo projeto em Cristo, experimentar de quem Ele é na sua profundidade. E há uma nova oportunidade nessa noite. Deus das novas oportunidades, Ele nos avia outra vez. Deus abençoe. Deus das novas oportunidades, Ele nos avia outra vez. Que vemos o teu milagre, que experimentamos da tua bondade sem reconhecer muitas vezes que o Senhor é. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Oh, Jesus, grava a eternidade em nós. Que leva a nossa mentalidade muito além daquilo que é visível, mas nos move a viver o teu invisível, Pai, sabendo que o Senhor está presente em todas as coisas. Deus leva as tuas vidas a um nível mais profundo contigo. Tua palavra é uma palavra que não volta vazia, Senhor. E há mulheres aqui que decidiram tomar esse posicionamento nessa noite, a viver uma nova história contigo, a sair do raso, a viver mais profundo contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, leva as tuas filhas a viver algo mais profundo contigo, leva experiências, Pai, leva novidade de vida, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, que não mente, o Senhor não é homem para que minta. Senhor, que não cumpra tudo aquilo que já está determinado sobre a vida delas, Pai. Eu quero profetizar com o ministro do teu Evangelho, Senhor, que toda a promessa lançada sobre a vida delas há de se cumprir para o poder da tua glória. Manifesta a tua graça nessa noite. Manifesta a tua graça nessa noite. Essa pergunta vem de encontro aos nossos corações. Vocês ainda não entendem. E nós queremos declarar para o céu ouvir. Para o mundo ouvir que nós entendemos que não se trata daquilo que podemos ter e de quem nós somos em Ti, Jesus. A realidade é que nós somos em Ti. Pois tudo é paz. Você pode dizer isso? A recompensa é a minha recompensa e a verdade em mim, pois tudo é passageiro. A recompensa é a minha recompensa.
e fixa os meus olhos. A tua palavra foi pregada e tem sido pregada nesse lugar, Pai. Meus filhos vão para uma nova semana diante da tua presença. Eu te peço, Senhor, dá sonhos, dá experiência dos teus filhos. Que eles vivam aquilo que o Senhor já preparou para nós. Nós vamos para uma nova semana de forma diferente, com novidade de vida, experimentando novidade de vida e sendo novos em Ti. Recebendo renovo em Ti, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos pelos louvores entoados, pela tua palavra pregada, por mais uma semana de vitória, tenho certeza que o Senhor está cuidando de todas as coisas, em nome de Jesus. Nós vamos receber, agora como de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo, guarde os vossos corações e mentes, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe e vá em paz.